Antes de tudo, quero dizer que não estou aqui defendendo e nem julgando ninguém, e muito menos pastores. Isso é apenas um alerta para todos nós, podendo ser acatada ou não. Somos humanos, falhos, sujeitos ao erro. Lembre-se, é inevitável que venham as tentações. Todos estamos sujeitos a ela e precisamos de apoio uns dos outros para resistirmos e continuar nossa caminhada espiritual. Temos Jesus como nosso advogado, mas juiz é só Deus. Os motivos relacionados podem estar acontecendo em qualquer igreja sem que nenhum membro perceba. Nesse vídeo, vou mostrar 6 motivos que talvez você desconheça. Quer saber? Assista até o final e se surpreenda. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vinda a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Quer dizer, é normal e pode acontecer com qualquer um, mas aguenta firme para não consumar. A questão do pecado de adultério entre pastores, principalmente de igrejas neopentecostais, aquelas igrejas onde os pastores mexem com o oculto sem entender do que se trata, tipo expulsar espíritos, mexer com entidades e coisas do tipo, essa questão é muito complexa e envolve uma série de fatores relacionados à pressão psicológica, falha de caráter, influências culturais e dinâmica de poder dentro das igrejas. Embora o adultério seja um pecado condenado pela Bíblia em diversos momentos, é importante refletir sobre o contexto em que isso acontece e as razões pelas quais alguns líderes espirituais, que deveriam ser exemplos de moralidade e piedade, acabam caindo nesse pecado e, quando o povão descobre, já está consumado há muito tempo. Vamos lá? Primeiro, pressão e expectativa excessiva. Os pastores de igreja neopentecostais, por exemplo, muitas vezes são vistos como figuras quase intocáveis, com uma carga emocional e espiritual muito pesada sobre os seus ombros. Eles são constantemente pressionados tanto em arrecadação de grandes quantias de dízimos e ofertas, como a ser exemplo de pureza e perfeição. Ninguém é tão perfeito, né? Representando o ideal de vida cristã para seus seguidores. Essa pressão pode gerar um estresse imenso e a busca por consolo ou escape pode levar ao adultério, como uma forma de lidar com os conflitos internos e a pressão externa. Além disso, a vida pública de um pastor é altamente observada e analisada, o que pode resultar em um isolamento emocional. Quando não há suporte adequado, essa solidão pode ser um fator desencadeador para o envolvimento em comportamento impróprio, como o adultério. Número 2, achar que conhece o mundo dos espíritos. Em igrejas neopentecostais é comum ver pastores e obreiros expulsando supostos demônios, sem saber que no mundo espiritual, ao nosso redor, existem também entidades, anjos e espírito de muitos que ainda não seguiram o caminho da luz ou das trevas. E esses espíritos, após serem afastados dos membros da igreja, passam a acompanhar pastores e obreiros, e muitos desses espíritos carregam o pecado da prostituição.
e, consequentemente, vai caminhar ao lado desses pastores e obreiros, convencendo-os à prática para que possa satisfazer seus desejos carnais que ainda carregam consigo. Número 3. Falha no caráter e na liderança. O adultério pode ser muitas vezes ser reflexo de falhas pessoais no caráter do líder religioso. O adultério pode ser muitas vezes ser reflexo de falhas pessoais no caráter do líder religioso. Mesmo sendo uma autoridade moral para os outros, o pastor pode estar lidando com conflitos internos e desejos não resolvidos. A falta de uma estrutura de apoio ou de uma educação adequada sobre o manejo de suas emoções e desejos pode levar à queda moral. Sobre o desejo não resolvido, depois você assiste o vídeo aqui no canal Casamento de Princesa, aqui mesmo no canal. Procura aí e assiste. Em muita situação, os pastores não são preparados para lidar com o poder e a influência que acumulam. Essa autoridade pode gerar uma sensação de impunidade, fazendo com que o líder sinta que está acima das leis humanas e até mesmo espirituais. Quando isso ocorre, é mais fácil cair na tentação de justificar ações erradas, como o adultério. Número 4, culto à personalidade e isolamento. Isso é um perigo. É a própria igreja destruindo seu pastor, fazendo-o sentir inflado, tipo, eu sou tal, o poderoso. Não faça isso com seu pastor. Nas igrejas, muitas vezes há um culto à personalidade em torno do pastor, que se torna a figura central da igreja e, em alguns casos, do próprio movimento religioso. Esse foco em uma única pessoa pode resultar em uma desconexão entre o líder e a congregação. O pastor, por ser colocado em um pedestal, pode se sentir isolado, sem o grupo de apoio real, e não ser desafiado em suas ações. Quem vai se atrever em desafiar um líder que se acha um Deus? A própria igreja colocou ele como um Deus. Quem tem que ser cultuado é o Senhor Jesus e não o pastor. Sem a presença de uma rede de apoio saudável, o líder pode se perder em seu próprio ego e se envolver em comportamentos impróprios, sem que ninguém perceba ou chame sua atenção para a situação. O isolamento também pode contribuir para a falta de prestação de contas. Não é conta de dinheiro, não, é conta do caráter mesmo. O que é crucial para prevenir falhas morais. Nesse caso, ele não tem ninguém a quem possa se aconselhar, pois o colocaram em um pedestal e todos estão abaixo dele, como se ele fosse um Deus. E eu digo, né, já que ele está sozinho no pedestal, coitado do pastor, sozinho e sem ninguém com quem contar. Fazer o quê, né? Vamos lá. Número 5. Doutrinas e práticas das igrejas neopentecostais. Em muitas igrejas neopentecostais, ele diga que não tem doutrina, né? Você diz que não tem doutrina, mas olha só. Em muitas igrejas neopentecostais, um enfoque exagerado na prosperidade, na cura e no sucesso pessoal, onde pode levar à distorção de valores espirituais. O culto à imagem do líder, que é frequentemente associada a uma vida de sucesso e perfeição, pode fazer com que ele se sinta pressionado a manter uma fachada, ocultando suas fraquezas. Isso cria um terreno fértil para o pecado, pois a desconexão entre o comportamento exterior e a vida íntima do pastor aumenta. Ademais, a ênfase em milagres e sinais, em detrimento de uma teologia mais profunda sobre a santidade, humanidade e a luta contra o pecado, pode levar o pastor a negligenciar seu próprio caráter e espiritualidade. Quando o foco está em fazer a obra
e em alcançar resultados numéricos, as questões pessoais e espirituais do líder podem ser deixadas de lado. Número 6. Falta de discipulado e de prestação de conta de suas ações. Um fator crucial para evitar quedas morais como o adultério é a presença de uma rede de apoio que pratique o discipulado genuíno. Muitos pastores acabam se tornando líderes isolados, sem um acompanhamento contínuo e sem alguém a quem possam se abrir, se aconselhar sobre suas dificuldades pessoais. Quando não há espaço para prestar contas sobre suas ações, pensamentos e sentimentos, o pastor pode cair em tentação sem que ninguém perceba os sinais de alerta. O discipulado saudável envolve mais do que ensinar as Escrituras. Trata-se de relacionamento profundo, onde o líder é desafiado e incentivado a viver uma vida de integridade, mesmo diante das tentações. Conclusão: o adultério entre pastores de igrejas neopentecostais, como em qualquer outro contexto, é um reflexo de uma combinação de fatores, incluindo a pressão excessiva por dízimos e ofertas, falha de caráter, culto à personalidade e a falta de suporte adequado. A resposta para evitar tais quedas envolve uma reavaliação da estrutura de liderança, a criação de uma rede de apoio saudável e incentivo a um discipulado genuíno, que envolva a responsabilidade mútua e o cuidado integral, não só do líder, mas de toda a comunidade de fé. É importante lembrar que o pecado do adultério, embora grave, não é o fim para quem se arrepende genuinamente. A igreja deve ser um espaço de restauração e perdão, onde tanto líderes quanto membros podem encontrar graça para seguir em frente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.